Olá, graça e paz. É com alegria, né, que nós retornamos para mais uma lição, mais uma aula do nosso projeto Fundamentos da Fé. E hoje nós vamos então falar a nossa quinta lição e o nosso tema é fé. Falar sobre fé é algo bastante amplo, né? Nós sabemos que muitas pessoas falam que têm fé, mas não é sobre qualquer tipo de fé que nós queremos esclarecer, que nós queremos entender. Nós vamos falar essencialmente sobre a fé cristã. A Bíblia nos ensina que a fé é fundamental no nosso relacionamento com Deus, né? O texto de Hebreus 11, versículo 6, que é o texto-chave da nossa lição, nos diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem fé, nós não podemos agradar ao Senhor, né? A palavra também nos ensina, já no texto de Abacuque, que o justo, ele vive não em função daquilo que ele vê, daquilo que ele sente ou daquilo que ele enxerga, mas ele vive por aquilo que ele crê. O justo vive pela sua fé. Romanos 1,17, Paulo reafirma isso quando escreve aos Romanos, né? E Hebreus 10,38 também fala, né, que nós também, o autor de Hebreus diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O versículo 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nossa, lemos poucos textos, né? A Bíblia tem muito mais, mas os poucos textos que nós lemos nos fala da importância da fé. Nós falamos nas lições passadas que a salvação, a justificação, isso tudo acontece, é o agir de Deus nas nossas vidas pela fé. A fé é esse canal, é pela fé que nós alcançamos tudo isso, é pela fé que as nossas vidas são transformadas, é pela fé que nós recebemos o Espírito Santo e nascemos de novo. Então, é um tema realmente essencial. Nós precisamos sim compreender, porque não é uma opção. Se eu quero desenvolver a minha vida cristã, se eu quero crescer na caminhada cristã, eu preciso compreender a fé e alcançar a maturidade na fé. E a Bíblia também nos ensina como obter a fé, como nós podemos ter essa fé. E é o que nós vamos tratar na lição de hoje. E a primeira coisa que nós vamos falar, seguindo a nossa lição do nosso material, é o que é fé. E Hebreus nos traz uma definição, Hebreus 11:1, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa é uma definição que a própria palavra do Senhor nos dá. Mas para que essa definição fique clara, para que ela fique mais clara aos nossos olhos, para que a gente possa compreender melhor, é preciso entender também o que não é a fé cristã. Como é que a gente obtém a fé cristã, a fé genuína, a fé verdadeira? Porque essa fé é o nível de confiança que nos leva à obediência, que nos leva a buscar e fazer a vontade de Deus. Então, vamos começar pensando acerca do que não é fé cristã. É fé, mas não é a fé cristã, não é a fé que nós buscamos conforme a palavra de Deus, né? E para falarmos sobre isso, nós vamos utilizar por base o que o nosso material utiliza,
que é um sermão de John Wesley, fundador do movimento metodista, que fala sobre a salvação pela fé. E nesse sermão, John Wesley diferencia a fé cristã de pelo menos outros 3 tipos de fé, né? E eu quero que a partir desse ponto você comece a pensar, a analisar o seu tipo de fé. A partir do momento que nós vamos falar dos tipos de fé que John Wesley traz nesse sermão dele, eu quero que você compare com o seu tipo de fé, para ver se de repente a sua fé não está equivocada, né? E a primeira fé que John Wesley fala é a fé do pagão. Porque nós vivemos num mundo, num país, né, que a maioria diz que tem fé. A maioria diz crer em Deus. A maioria diz que acredita num ser superior, né? A maioria busca algo de Deus, busca algo de um ser superior. E falam sobre isso, né? Mas a fé do pagão, ela crê em algo, em alguém, né? É um assentimento, como diz a lição, é um concordar intelectualmente com fatos que estão aí, que estão à vista de todos, né? Por exemplo, crer que um ser supremo, um ser maior, criou todas as coisas, né? Há quase um consenso entre a maioria das pessoas do nosso país, embora há uma corrente muito forte crescendo com relação ao ateísmo, né? Mas nós sabemos que o nosso país ainda é considerado um país cristão, nas várias correntes do cristianismo, né? E a fé pagã crê em algo superior e faz várias coisas, né, para alcançar algum favor desse ser supremo. E nós podemos colocar aí pessoas que fazem romarias, pessoas que às vezes fazem muitas coisas para alcançar algo de Deus, pessoas que têm os seus objetos de sorte, os seus amuletos, né? E elas têm fé naquilo ali, mas não é uma fé que leva à salvação, como nós aprendemos já quando falamos acerca da salvação. Crer que há um ser supremo, muita gente crê. É um fato exposto por muitas pessoas e é um fato exposto na própria criação. A palavra de Deus diz que se nós observarmos a criação, a própria criação glorifica a Deus. E há muitas pessoas que creem. Mas o fato de acreditar somente, o fato de achar sim que Deus existe e de repente ter os seus amuletos, ter suas práticas, não significa que seja uma fé que leve à salvação, né? Então essa é a fé pagã. É o acreditar em alguma coisa, é o acreditar em objetos ou em seres supremos que podem trazer algum benefício. Há o segundo tipo de fé que John Wesley fala. E essa fé, por mais que nós pensamos que pode ser um absurdo, mas se nós analisarmos, ela também está presente ao nosso redor. E John Wesley chama essa fé de fé do demônio. A Bíblia, lá em Tiago, diz que os demônios creem e tremem. Vamos abrir, né? Convido você a abrir aí a sua Bíblia, Tiago, capítulo 2. Abra aí para me acompanhar. Tiago, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 19, que diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então a palavra nos dá bastante clareza de que os demônios também têm um tipo de fé. Porém, é uma fé que não faz a menor diferença, que não gera nenhuma mudança, nenhuma transformação. Lucas 4:11 fala também disso, né? Os demônios creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus,
Eles creem que há um só Deus. Eles sabem quem são os servos de Deus. Sabem que os servos de Deus falam a verdade. Mas eles não se submetem às verdades. E também não são salvos. Como assim? Como isso pode acontecer? Pode sim, queridos. E muitas vezes nós sabemos que existem pessoas dentro das comunidades de fé, vivendo um cristianismo, professando uma fé, mas que continuam não se submetendo à verdade da palavra de Deus. Que só se submetem naquilo que lhe convém. Quando é uma palavra que confronta o próprio pecado, pessoas optam por não obedecer. Esse tipo de fé não é a fé que agrada a Deus. Não é a fé que nós lemos de Hebreus. Né? Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é qualquer tipo de fé. Porque essa fé é uma fé que não leva à obediência. Que não leva a nenhuma mudança, a nenhuma transformação. Essa fé que só reconhece e aceita as verdades cristãs, mas não leva à submissão e obediência, nem à ação e transformação, é comparada à fé de demônios. Não é a fé cristã. Não é. E o terceiro tipo de fé, que John Wesley também cita, e que também não é a fé cristã, a fé verdadeira, a fé genuína, ela pode até parecer com fé, pode até ter argumentos da fé cristã, mas não é a fé que agrada a Deus, é a fé circunstancial. A fé que está baseada nas circunstâncias, naquilo que nós vemos, naquilo que nós nos agradamos. E John Wesley compara essa fé à fé dos apóstolos enquanto Jesus ainda estava com eles, ainda estava sobre a terra. Né? Então, enquanto o mestre estava ali e qualquer problema que eles tinham, o mestre estava ali para resolver, eles chamavam o mestre resolvia a situação, então eles criam. Mas a partir do momento que Jesus foi morto, foi crucificado, e a partir do momento que Jesus ressuscitou, nós sabemos, nós lemos o texto, nós lemos o evangelho e nós vemos muitos deles voltando à velha vida, voltando às mesmas coisas que praticavam antes. E quantas pessoas têm uma experiência com Deus, têm uma revelação tremenda do Senhor, às vezes recebem um milagre que tanto buscavam, mas aí de repente parece que Jesus não está mais tão perto, né? Parece que já não está ouvindo a voz de Jesus, ou quem sabe já não está precisando tanto do favor de Deus, acha que pode continuar a caminhada sozinho e quando menos se dá conta, volta à velha vida. Deixa Jesus, deixa o Senhor, é a fé circunstancial. Ou ainda, quando recebe o sim de Deus, fica feliz. Mas quando recebe o não de Deus, a fé diminui. E aí também nós vemos muitas pessoas se afastando. Eu ouço às vezes as pessoas dizerem, Deus é bom, Ele não vai permitir que isso aconteça na minha vida. Às vezes um problema de saúde, às vezes um problema, um acidente, às vezes um assalto. Não, Deus é muito bom, Ele não vai permitir que isso me aconteça. Mas e se acontecer? Deus deixa de ser bom? Se eu estiver enferma e orar e Deus me curar, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas e se Ele não me curar? Ele deixa de ser bom? Como é a minha fé? Que tipo é a minha fé? A fé que depende do meu humor, depende da minha conta bancária, depende do meu emprego, depende da roupa que eu tenho ou não. Como é a minha fé? E sabe, os discípulos, eles chegavam em alguns momentos e diziam, Senhor, nos ajuda na nossa falta de fé, acrescenta a nossa fé, porque muitas vezes eles reconheciam
que a fé deles era muito pequena. Mateus 17, 19 e 20 fala sobre isso. Lucas 17, 5 e 6 também fala sobre isso. Quando Jesus ensina acerca do perdão, e aí os discípulos dizem, Senhor, então acrescenta a nossa fé, porque nós não somos capazes de perdoar. E Jesus diz a eles, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês ordenarão aos montes que se transportem ao mar, e eles se transportarão. Então, amados, Jesus faz uma comparação de uma fé muito pequena. E se nós temos crido em Deus somente quando as coisas estão ao nosso favor, estão ao nosso agrado, a nossa fé é muito rasa, a nossa fé é muito superficial. Não é a fé cristã, não é a fé que agrada a Deus. Ela está baseada em circunstâncias e em sentimentos. Não é a fé que nos leva a uma caminhada com Deus. Não é a fé que nos dá a confiança nos dias bons ou nos dias ruins. E aí é que nós vamos entrar e vamos falar da fé cristã. O que é essa certeza que Hebreus fala? Ou essa convicção, que Hebreus fala? Porque a palavra certeza para nós é uma coisa muito forte. A palavra certeza é algo concreto, é algo que eu estou vendo, é algo que eu posso tocar. Mas na fé, muitas vezes nós não podemos tocar, não é concreto, nós não podemos provar, mas há uma convicção interna que nos dá segurança, que as coisas acontecendo como nós queremos ou não acontecendo como nós queremos, a nossa vida continua nas mãos do Senhor, continua sendo cuidada e guardada por Deus. E que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, é de fato o melhor para nós, é de fato o que precisa acontecer nas nossas vidas. Então, além do assentimento com o Evangelho de Jesus Cristo, da concordância com os fatos que a Bíblia nos ensina, das verdades bíblicas, de conhecer a palavra de Deus, de crer na palavra de Deus, a fé cristã também é a confiança plena, a confiança total, que não traz nenhuma dúvida, essa confiança na pessoa de Jesus Cristo. Unicamente confiar na pessoa de Jesus Cristo para a nossa salvação, para a nossa caminhada, para nos ensinar, para nos inspirar, para ser o nosso modelo, o nosso exemplo, o nosso alvo. É Jesus Cristo, é sempre Jesus Cristo. É só Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso salvador, é o nosso Senhor, Ele é o primogênito de Deus, de uma família de muitos filhos, da qual o Senhor quer que eu e você façamos parte. E como filhos de Deus, o nosso exemplo é o nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo, o primogênito. Então, a fé cristã nos leva a querer viver como Jesus. Deus, na sua palavra, nos ensina, Deus, na sua palavra, nos dá o caminho, nos mostra como fazer. É a confiança plena que nos leva à submissão, a obediência a esse Deus, nos leva à inconformidade com a velha vida, nos leva a querer sim ter as nossas vidas transformadas. E Romanos 12, e eu quero abrir também, se você puder, abra aí Romanos 12. Romanos 12, 1, diz, não vos conformeis com este século, Romanos 12, versículo 1 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então não se conforme com este século, mas busque a renovação da sua mente pela palavra de Deus.
né? Busque a renovação da sua vida em Deus. E quando nós temos essa fé cristã, essa fé genuína, nós queremos ser moldados pelo Senhor, queremos ter o nosso caráter forjado por Deus, como uma canção antiga que nós cantamos muito e às vezes nós não nos damos conta, né? Nós cantamos que nós queremos ser um vaso nas mãos do oleiro. E aí a gente diz, pegue a minha vida e a faça de novo. E o oleiro, para fazer de novo um vaso, muitas vezes ele precisa moer aquele barro outra vez, para moldar, para transformar num vaso bonito, um vaso útil, um vaso de honra. Mas isso acontece pela renovação da nossa mente, quando nós passamos a entender que como nós éramos, não estava de acordo com os princípios da palavra, com os valores do reino. E nós precisamos viver de acordo com os princípios da palavra, de acordo com os valores do reino de Deus. Essa é a fé cristã. Aqui nos leva a buscar essa transformação. Aqui nos leva a não só conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, mas a praticar essa palavra, a querer viver, encarnar essa palavra, viver no dia a dia, perdoar quantas vezes forem necessários, estender a mão quantas vezes forem necessárias e possíveis, né? E aí a lição nos diz que nós podemos obter essa fé. Talvez hoje você tenha pensado assim, puxa, a minha fé está muito circunstancial. Eu tenho altos e baixos, né? O que eu às vezes chamo do crente montanha-russa, né? Ora tá lá em cima, no auge, e glória a Deus, e aleluia, e vamos lá, e vai dar tudo certo, mas aí as coisas não dão tão certo como imaginava, e aí é aquela descida da montanha-russa, né? Adrenalina pura, mas na caminhada cristã, nós não podemos ficar brincando com essas coisas, né? Às vezes tem cristão que até dá uns loopings por aí, né? Umas piruetas, né? Ora crê, ora não crê, ora tá de ponta cabeça. Não, queridos. Talvez a fé circunstancial esteja fazendo isso com você. Mas a palavra também nos ensina a buscar a fé genuína, a buscar a fé verdadeira. E Romanos 12, versículo 3, diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu fé para cada um de nós, mas essa fé ela pode crescer, né? Ela pode crescer. A lição nos fala assim, que nós vemos que há uma medida da fé que Deus repartiu a cada um. E essa medida pode ser acrescida sim, de certa forma pode, né? Há uma passagem na palavra do Senhor que um pai chega para Jesus e pede a cura para o filho, e Jesus diz, crês tu que é possível? E aquele pai, na sua simplicidade, na sua franqueza, na sua honestidade, ele diz, creio, mas me ajuda na falta de fé. Creio, mas talvez não seja o suficiente. Creio, mas eu preciso de ti, Senhor, até para que a minha fé seja acrescida. Então nós podemos sim orar, pedir e buscar pelo poder do Espírito Santo de Deus que a nossa fé seja acrescida, que a nossa fé seja madura, que a nossa fé seja fortalecida no Senhor, seja fortalecida em Deus. Não existe mais ou menos certeza. Se nós temos certeza, é certeza. E a convicção também é assim, né? Mas em Lucas 17:5, os apóstolos pedem para Jesus aumentar-lhes a fé, né? Como esse pai nessa situação. Em Mateus 17:20, Jesus fala da pequenez da fé. Então existe fé que é menor. Como é que ela cresce, como é que ela aumenta, né? Como é que ela se torna madura, na verdade? Como é que nós vamos ter fé para enfrentar os dias ruins? E a palavra nos ensina em Romanos 10, versículo 17, que diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas porventura não ouviram?
Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Por que Paulo está escrevendo isso? E aí nós vemos no versículo 16: mas nem todos obedeceram ao evangelho. Muitos creem, muitos ouvem, mas nem todos obedecem. Mas quando nós colocamos o nosso coração disposto não só a ouvir e conhecer, mas a obedecer, a nos submeter, então a palavra de Deus, ela não entra só na nossa mente, mas ela vai para o nosso coração e gera frutos. E esses frutos fortalecem a nossa fé. E dessa forma, a nossa fé é aumentada. Dessa forma, a nossa fé é fortalecida. E aí sim, nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. E nós precisamos também entender, queridos, que fé e esperança não são sinônimos, né? A fé cristã e a esperança, elas são parecidas, elas caminham juntos, mas elas não são iguais. Quem tem fé tem esperança, mas nem sempre quem tem esperança é porque tem fé. A esperança tem como fonte geradora a alma humana. A fé, ela é gerada em Deus, né? A fonte da fé cristã é a palavra do Senhor. Então, eu posso ter esperança que algo vai acontecer simplesmente por pensamento positivo, né? Ah, não, eu vou aqui, vou mentalizar e eu vou pensar que algo vai dar certo. Não, isso não é fé, isso pode ser esperança. Agora, quando eu tenho a fé gerada em Jesus Cristo, quando eu tenho a fé arraigada no Senhor, então eu tenho esperança de dias melhores. Eu tenho esperança que, como Cristo venceu, nós já somos mais do que vencedores. O que Cristo venceu? Cristo venceu batalhas. Cristo venceu muitas coisas. Cristo venceu a morte. E assim como ele venceu, nós também venceremos. Nós passamos por lutas? Claro que sim. Nós passamos por dificuldades? Óbvio que sim. Os cristãos, por um acaso, estão agora em alguma redoma livres dessa pandemia que está acontecendo no mundo? Não. Não estamos, mas a nossa fé em Jesus Cristo nos dá esperança de que com Ele nós podemos todas as coisas, inclusive passar por mais essa dificuldade, por mais essa luta, por mais essa tribulação. E como nós vamos passar, não vai fazer tanta diferença. O que faz diferença é que nós começamos com Deus, continuamos com Deus e no final ainda estaremos com Deus. Essa segurança nós temos de que Ele está conosco. E se Ele não estiver aqui conosco, nós estaremos lá com Ele. É essa nossa vida, essa certeza, essa alegria, essa fé que nos leva a continuar a caminhada, porque estamos guardados nele, né? Então, a esperança é uma atitude positiva frente ao indefinido, ou seja, como não é alicerçada em fatos, permite a dúvida, a especulação, o questionamento. A fé, nós estamos seguros em Deus, ponto. Né? É a fé que nos leva a não a ter uma posição positiva diante de tudo, como eu falei antes, não, eu posso ir, eu posso entrar nesse mar e nadar o quanto eu quiser, que Deus não vai permitir que eu me afogue, não, eu posso pegar o carro e viajar o quanto eu quiser, que Deus não vai permitir que eu passe por um acidente, porque Deus é bom. Não, não é isso, mas é saber que se Deus permitir que nós enfrentemos situações, Ele estará conosco. É saber como Sadraque, Mesaque
e Abednego, quando chegaram naquele momento que ou se prostravam diante de outros deuses, ou o rei os lançaria na fornalha de fogo. Eles estavam diante da fornalha de fogo e eles viram que o rei ordenou que se aumentasse ainda mais a intensidade do fogo. Acrescenta 7 vezes mais. Ou seja, eles sabiam que aquilo ali representaria para eles a morte. Humanamente, né, entrar numa fornalha de fogo representa a morte. Mas qual foi a resposta deles? Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. E se Ele não quiser, ainda assim, nós não nos prostraremos diante de outros deuses. Isso é fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é não se prostrar diante de outros deuses, ainda que isso nos leve, como Daniel, à cova dos leões, ou como Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, ou quantos mártires. Nós conhecemos a história, no início da história da igreja cristã, da igreja primitiva, quantas pessoas morreram. Estevão foi apedrejado, mas não se rendeu, não se dobrou, não se curvou, porque ele tinha convicção de que a vida dele estava nas mãos do Senhor. Essa é a fé genuína, essa é a fé verdadeira, essa é a fé cristã. Isso não é esperança, isso é convicção, isso é certeza de que a minha vida, aconteça o que acontecer, está nas mãos do nosso Deus, está nas mãos do Senhor, Deus Criador de todas as coisas, né? A fé é a certeza que brota da imutável palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não muda. Muitas coisas mudam, modas vêm e vão, as coisas acontecem, nossos pensamentos mudam, mas a palavra de Deus permanece, o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Os princípios da palavra de Deus são imutáveis. E quando a palavra de Cristo é proclamada, as especulações, os questionamentos, eles se encerram, porque a fé, a convicção está aqui amadurecido, fundamentado. Eu estou edificando a minha vida na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a fé cristã, essa é a fé que nós precisamos buscar, porque a única opção que nós temos a partir daí, a partir dessa fé, é obedecer, é de ser achados fiéis. Sabe, queridos, eu gosto muito daquele momento que o Senhor conta acerca dos servos fiéis, dos servos infiéis, e ele fala que quando as pessoas chegam diante dele e vão dizer: Senhor, em teu nome nós fizemos tantas coisas. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em teu nome nós curamos. Senhor, em teu nome nós fizemos isso e aquilo. E o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Por outro lado, Jesus olha para alguns que estão ali e diz assim: eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Estava enfermo e fostes me visitar. Estava preso, fostes me ver. E as pessoas vão dizer: Senhor, quando é que nós fizemos isso para ti? E aí Jesus diz: quando fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Ter fé não significa fazer barulho. Ter fé não significa orar mais alto ou mais baixo. Ter fé não significa que eu tenha que sair por aí de lugar em lugar, expulsando demônios e fazendo um monte de coisas. Não. Fé genuína faz tudo isso, mas essencialmente nós vivemos a vida de Cristo, nós andamos nos passos de Jesus, nós nos doamos, nós nos entregamos ao Senhor e dizemos para Ele: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. O Senhor morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. Então que o Senhor Jesus possa, através de mim, fazer aquilo que Ele tem para fazer, aquilo que Ele deseja fazer. Isso é fé.
Isso é fé genuína, isso é fé cristã. E nós vemos que a fé verdadeira é essencial, é de extrema necessidade, é importante para a minha vida e para a sua vida, porque é por ela que nós vencemos o mundo. 1 João 5, 4 e 5 diz isso. Pela fé tendes vencido o mundo. É pela fé, a fé que vence o mundo, a fé que vence as tentações, a fé que vence as provações, a fé que vence as tribulações. É também pela fé, e Efésios fala sobre isso, que nós apagamos os dardos inflamados do maligno. Porque é pela fé que nós respondemos às setas que o maligno lança muitas vezes na nossa mente, para nos desviar do caminho, para nos tirar da presença de Deus, para nos levar para longe do Senhor, para longe da eternidade com Deus, para estabelecer uma separação entre nós e o Senhor por causa do pecado. E é pela fé que nós vencemos tudo isso. É pela fé que em Cristo nós somos mais que vencedores. Ah, meu irmão, minha irmã, não sei como é que está a tua fé, né? Talvez a tua fé esteja muito rasa. Talvez você ainda seja apegado a muitas coisas. Talvez você está botando a tua fé numa pessoa. Né? Ah, não, eu vou lá porque aquele irmão, aquela irmã, aquele pastor, aquela pastora, aquele missionário, aquela missionária, aquele evangelista vai orar por mim e as coisas vão acontecer. E não tem nenhum problema você pedir oração para alguém. Tem problema você acreditar que é só aquela oração que vai resolver. Porque quem resolve os problemas não é quem ora, mas é quem atende a oração. E Deus Todo-Poderoso é quem age nas nossas vidas quando nós cremos pela fé. Não é a oração forte, é o nosso Deus que é forte, que é todo-poderoso. Nós precisamos ter esse tipo de fé. Acreditar não na oração forte de um irmão, de uma irmã, mas crer no Deus que é todo-poderoso e que ouve o nosso clamor. E que quando nós não sabemos orar quando convém, o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos dessa fé. E talvez você está colocando a tua fé na pessoa errada. Talvez você ainda acredita que precisa ser tocado por alguém, precisa de um lenço para alcançar, né, um lenço ungido, um sal, um objeto ungido para você alcançar uma bênção. Talvez você ache até que você precisa dar uma oferta maior para alcançar uma bênção. Amados, oferta e bênção, elas não são negociáveis. Oferta é oferta, é amor à obra do Senhor, porque eu amo a obra do Senhor, porque eu quero que a obra do Senhor cresça, porque eu me submeto à palavra de Deus, porque eu tenho fé, então eu oferto, eu contribuo, eu dizimo, eu faço parte do povo de Deus. Eu quero que o povo de Deus seja fortalecido e cresça, que a palavra de Deus seja levada adiante, que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Então eu quero participar dessa obra, então eu invisto financeiramente no reino de Deus. Agora, bênção de Deus não está à venda. Não há negociação. Eu não preciso de um objeto ungido para receber o favor de Deus. Eu preciso que Deus olhe para mim, que eu ache graça diante do Senhor e que a vontade dele seja aquilo para a minha vida. E eu crendo, Deus nos abençoa. Amados, não coloque a tua fé em nada que não seja no Senhor nosso Deus, no Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus. Talvez a tua fé, ela esteja circunstancial, não sei, dias bons, dias ruins, mas essa fé não agrada a Deus. Busque do Senhor para que a tua fé cresça, para que a tua fé amadureça. E pior, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado, talvez você seja um profundo conhecedor da palavra de Deus. Talvez você decore versículos e endereços bíblicos como ninguém. Certa vez eu conheci um senhor que nós o chamávamos de Bíblia Online, porque ele sempre sabia os versículos onde eram encontrados na Bíblia. Mas infelizmente, ele não vivia os versículos que ele sabia onde estavam na Bíblia. Não adianta. Você pode ter uma memória
fotográfica e olhar a Bíblia e decorar ela toda e conhecer toda. E eu quero dizer para você que o diabo também conhece toda a palavra, mas ele não obedece, ele não vive. Então eu quero desafiar você a não ter esse tipo de fé, mas ter a fé genuína, a fé cristã que leva à obediência. Se você passar um dia e você ler um capítulo inteiro da Bíblia, mas não colocar nada em prática, não adiantou nada. Se você ler apenas um versículo e esse versículo se tornar uma verdade na tua vida e nas tuas atitudes, isso sim faz a diferença. Isso sim é o que de fato importa. Então avalie a sua fé. Ouça o que Deus fala e creia. O que Ele fala pela palavra, sabe? Faça como os bereanos, vai lá na palavra e confirme se é mesmo assim o que eu estou te dizendo. Você que tem o material, leia o material e vá conferir versículo por versículo para ver se é de fato como eu estou te dizendo. Porque sem fé, meu irmão e minha irmã, é impossível agradar a Deus. Não é a fé pagã, não é a fé circunstancial, não é a fé de demônio. Mas a fé verdadeira, a fé genuína, a fé cristã, essa sim, eu e você precisamos amadurecer a cada dia, firmados, fundamentados na palavra de Deus e que o Espírito Santo gere isso no meu coração e no seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço por esse tempo, por essa palavra, por esse estudo que nós tivemos. Eu te agradeço por cada vida que está me ouvindo nesse momento. E tu é aquele que sonda cada coração. E eu te peço, meu Deus, sonde cada coração. E que o Senhor possa, ó Deus, avivar a fé nos corações de cada um daqueles que estão me ouvindo nesse momento. Que o teu Espírito Santo possa nos convencer de tudo que nós precisamos ser convencidos, Deus. Do pecado, do juízo, da justiça. E que o teu Espírito Santo gere em nós essa fé, essa convicção, essa certeza, essa maturidade para caminhar contigo. As coisas dando certo ou não dando certo. As portas se abrindo ou as portas fechando. Nossa vida está nas tuas mãos. Como diz a canção que nós gostamos tanto, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. Louvado seja o teu nome. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Até a próxima semana, se o Senhor permitir. Estaremos aqui juntos mais uma vez. E eu já quero ver, né, o nosso tema da próxima semana. Nós vamos falar sobre batismo, né? Tema interessante, muito gostoso. Te espero lá. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.